Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de número 28 do oitavo ano, nós vamos focar na revisão de dois temas, tá? Nós vamos revisar as principais informações sobre estações do ano e climas regionais, tá? É uma aula de revisão, portanto, nós temos uma aula, né? Em aulas anteriores eu tratei, né? Em uma aula eu tratei só sobre as estações do ano e em outra eu tratei só sobre os climas regionais, tá? Então, nós vamos fazer essa revisão através da resolução de exercícios, tá bom? Bem simples, vamos lá. Temos aí na tela duas questões, tá? Vamos tentar explorar ao máximo cada questão para tirar o máximo de informações e revisar o conteúdo, tá bom? A questão número 1 é bem simples. Complete a sentença abaixo com os termos corretos. Você tem uma sentença com 3 lacunas, né? As estações do ano resultam da junção de dois fatores, do movimento de traço e do traço de traço. Então vejam que são 3 traços, 3 lacunas, e a questão pede que vocês preencham essas lacunas com os termos corretos. O que a sentença está pedindo ali? Quais são os dois fatores que juntos propiciam, né, possibilitam a passagem das estações do ano? A gente comentou com isso lá na aulinha de estações do ano. E aí, vocês lembram? Questão número 2. Julgue a seguinte afirmativa como verdadeira ou falsa. Nos países tropicais, as estações do ano são bem definidas, possuem características bem específicas. Eu também comentei para vocês na aula de estações do ano, né? Diferença das estações do ano entre países tropicais e países mais temperados. Lembram lá? Então vejam que são duas questões simples, mas que trazem aí, né, um conteúdo revisional muito grande. Vamos lá? Já sabem a resposta? Vou passar para vocês, então, tá? Questão número 1, a resposta é a letra A, né? Aqueles são os termos que preenchem a sentença de forma correta. Vamos ler a sentença agora, ela completa com os termozinhos corretos. As estações do ano resultam da junção de dois fatores, do movimento de translação, né, e do eixo de inclinação da Terra, tá? Então a letra A é a que preenche a sentença de forma correta. Então as estações do ano, né, elas acontecem nessa passagem pela junção de dois fatores, né? O movimento de translação da Terra, já falei muito sobre esse movimento, né? É aquele movimento que a Terra faz em torno do Sol, né? Numa órbita elíptica, não circular, tá? Então, da translação e do eixo de inclinação da Terra, tá, gente? A Terra, ela tá um pouco inclinada, ela tá em um plano inclinado, tá? Então, essa inclinação, ela faz com que algumas partes do globo recebam mais energia solar do que outras. E isso causa, né, diferenças de temperatura e outras variáveis, tá? Então, por ela estar inclinada, ocorre essa diferença na distribuição de calor, tá? Então, juntando esses dois fatores, né, translação e esse plano inclinado, esse eixo de inclinação, a Terra está inclinada um pouquinho, tá? Juntando esses dois, nós temos aí o que possibilita a passagem das estações do ano, tá? Tranquilo, né? Questão número 2. Vejam que a resposta diz que aquela frase está errada, né? Está falsa. Por quê? A frase diz o seguinte: nos países tropicais, as estações do ano são bem definidas, possuem características bem específicas. Lembrar que eu falei o seguinte, países que estão ali mais próximos da linha do Equador, né, na região ali central do globo, como se o globo fosse uma laranja cortada ao meio, né, países que estão ali próximos da linha do Equador, eles recebem mais energia solar do que outros países, né? Por isso que os países que estão naquela região são chamados de países tropicais. O Brasil é um país tropical, tá ali próximo à linha do Equador. Esses países, por receberem mais energia solar do que outros, né, acaba que essa energia em abundância faz com que as estações do ano não sejam tão marcantes. Você não consegue perceber, né, como na Europa, por exemplo, a primavera ou o outono. Eles acontecem, as estações acontecem, mas não são tão marcantes, tá? Nos países tropicais, geralmente nós temos somente duas, né, estações do ano, que é o período seco e o período chuvoso, né? Mas existem as quatro, tá? Elas só não são tão marcantes quanto em países tropicais, ou países temperados, por exemplo, tá? Então, nos países tropicais, as estações elas não são tão bem definidas, né? Você não consegue perceber exatamente em que estação você está, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. A questão 3, eu tenho 3 assertivas e peço que vocês classifiquem em verdadeiras ou falsas. Letra A. Clima e tempo podem ser usados como sinônimos. Não existe uma ciência específica que estuda as mudanças de clima e de tempo. O clima de uma região é influenciado por diversos fatores. Dessas 3, quais são as verdadeiras e quais são as falsas? Todas elas eu comentei na nossa aula sobre estações do ano, né? Lembram lá? E a quarta questão diz o seguinte:
Entre os fatores que interferem no clima estão altitude e latitude. Como essas variáveis alteram o clima de uma determinada região ou país, tá? Então aí já é uma questão abordando mais as questões climáticas, né? O que interfere no clima de uma região. Vamos lá para a resposta das duas, tá? Vamos comentar bem específico cada uma. A3, então letra A e letra B estão erradas, né? E a letra C está certa. Por que a letra A está errada? A letra A diz o seguinte: clima e tempo podem ser usados como sinônimos, tá? É um erro bastante comum no nosso dia a dia, né? As pessoas acabam usando esses dois termos como sinônimos, ou seja, que possuem o mesmo significado. A pessoa acorda e fala: ah, hoje o clima está ensolarado. E aí no dia seguinte ela fala: ah, hoje o tempo está nublado. Então ela acaba usando as duas palavras como sinônimos, né? Ela acha que significa a mesma coisa. Mas eu comentei com vocês que clima é uma coisa e tempo é outra, tá? Quando eu falo de clima, eu estou falando de uma análise em uma escala maior de tempo, né? O clima é algo que não muda, né? Ele segue um padrão que se repete ao longo dos anos. Então, se eu falar para vocês que o clima do Brasil é um clima tropical, né? Esse clima é um clima observado ao longo do ano, né? Ele não vai mudar ao longo do tempo, é algo fixo, né? O clima ele não muda. O clima para eu determinar o clima de uma região, eu tenho que analisar aquela região num espectro de tempo maior, tá? Agora o tempo já é algo variável, o tempo é aquilo que muda. O tempo é aquela característica atmosfera daquele dia, ou daquela semana, ou até do mês, tá? Mas ela não extrapola, né, o mês. Então eu posso acordar hoje e dizer, ah, o tempo está ensolarado, de fato. E amanhã, se não estiver ensolarado, estiver nublado, eu posso dizer, o tempo está nublado, porque é uma variável atmosférica que está mudando, tá? Então, para resumir, guardem a mensagem. O tempo ele muda, o clima não. Então, quando você quiser se referir a algo passageiro, né, uma frente fria que está chegando, ou um dia que está muito quente, você fala, ah, hoje o tempo está muito quente. O tempo vai mudar porque vai vir uma frente fria, tá? Então o tempo muda. Agora o clima não, ele permanece, né, sempre o mesmo. Se ele for mudar, essa mudança ocorre em períodos muito grandes, tá? Então o clima é fixo e o tempo ele é variável. Não confundam esses termos, tá bom? Letra B. Não existe uma ciência específica que estuda as mudanças de clima e de tempo. Está errada porque sim, existe uma ciência, né, uma área do conhecimento que se dedica somente a estudar, né, o que interfere no clima e o que interfere no tempo. Essa ciência é a meteorologia, né? A gente vê muito ela nos jornais, né? Sempre tem ali a previsão do tempo, né? Quem faz a previsão do tempo? São pesquisadores da meteorologia, né? Eles, a partir de variáveis atmosféricas, eles conseguem prever qual vai ser o tempo, não o clima, tá? Você não vê previsão do clima no jornal, você vê previsão do tempo. Então eles conseguem prever, né, através de dados científicos, como vai ser o tempo, né, de determinada região naquela semana, né? Então eles falam, ah, nessa região vai chover amanhã e no outro dia vai estar seco. Então nós temos a previsão do tempo, tá? E quem faz essa previsão do tempo são os cientistas e pesquisadores da meteorologia, tá? Letra C, o clima de uma região é influenciado por diversos fatores. Correto, né? Lembra lá que na aula sobre climas regionais, né, a gente abordou cada uma das variáveis que podem influenciar no clima, né? O clima ele pode ser influenciado pela circulação de massas de ar, circulação de correntes marítimas, latitude, longitude e ações humanas. Então o clima ele pode ser, né, ele pode sofrer interferência desses 5 fatores, tá? Todos eles eu comentei na nossa aula sobre climas regionais, tá? A questão número 4, ela trata sobre isso. Ela fala o seguinte: entre os fatores que interferem no clima estão altitude e latitude. Como essas variáveis alteram o clima de uma determinada região ou país? Eu coloquei a resposta ali para vocês, vamos ler com calma, tá? Regiões de baixa latitude, ou seja, países que estão ali próximos da linha do Equador, costumam ter climas mais quentes. Enquanto regiões de alta latitude, né, que são aqueles países mais próximos dos trópicos, ali Europa, por exemplo, tem climas mais temperados, mais frios. Em relação à altitude, a regra é bem simples. Quanto mais alta uma região é em relação ao nível do mar, mais frio será o seu clima, tá? Então, vejam, a depender da latitude, né, você tem uma mudança climática. Por exemplo, o Brasil é um país de baixa latitude, ele está ali próximo à linha do Equador, por isso que nós temos um clima tropical, um clima mais quente. Enquanto que, por exemplo, a Rússia, né, é um país que está
de alta latitude, está mais próxima dos polos. Por isso que o clima da Rússia ele é um clima mais temperado, um clima bem frio, inclusive, né? Então, a depender da latitude, né, a latitude ela influencia o clima de uma região. E da altitude é bem simples, né? Quanto mais alta a região é em relação ao nível do mar, mais frio será o seu clima, tá? Isso tem a ver com a pressão atmosférica, né? Aquela região que está mais elevada, ela está submetida a uma pressão atmosférica menor, e uma atmosfera que não consegue segurar tanto calor, tá? Então, é assim que latitude e altitude interferem no clima de uma região, tá bom? Para finalizar a nossa revisão, vamos para a última questão, tá? Uma das variáveis que podem alterar padrões climáticos em diferentes regiões é a atividade humana. Cite exemplos de atividades humanas que impactam negativamente o clima. Então, naquela nossa aulinha sobre climas regionais, entre os fatores que alteram o clima, eu coloquei a ação humana, né? A ação humana, aí, ao longo do desenvolvimento da sociedade, ela vem interferindo de forma negativa no clima, infelizmente, né? Essa interferência, ela se dá principalmente pelo efeito estufa, tá? Então, aí na questão, eu peço que vocês reflitam quais são as ações humanas que impactam negativamente, né, o clima. Vocês conseguem pensar que ações são essas? Eu coloquei para vocês 3, né, mas existem outras, tá? Mas as 3 principais. Nós temos uma atividade industrial desenfreada, tá? E aí existe a questão de poluição do ar, tá? Essas indústrias lançam gases que vão aumentar o efeito estufa, que vão fazer com que o globo, né, o planeta fique mais quente como um todo, né? E isso vai atrapalhar, vai perturbar totalmente os padrões climáticos, tá? Estudem um pouquinho sobre efeito estufa, é um tema muito interessante, tá? Depois nós temos ali, eu coloquei ali a pecuária, tá, gente? A pecuária, aquela pecuária de larga escala, ela também é responsável por impactar negativamente o clima, né? Nessa pecuária de larga escala, nós temos a derrubada de áreas verdes, né, para virar pasto, tá? E a gente já sabe que florestas têm um impacto muito grande no clima de uma região, tá? Elas exercem um controle climático, tá? E além disso, o processo da pecuária envolve também o lançamento de gases poluentes, tá? E também a poluição do solo, quando você usa pesticidas, né? Você usa ali também insumos para deixar aquele solo mais fértil, tá? Então vejam que a pecuária, aquela pecuária de larga escala, não é aquela pecuária feita pela família para subsistência, tá? É a pecuária em larga escala. Ela também impacta negativamente o clima. E como última atividade nós temos a agricultura também, a agricultura de larga escala, não é a agricultura familiar, que essa sim tem benefícios, tá? Mas a agricultura de larga escala, apesar de ela ser importante, ela também traz impactos negativos. Nós temos poluição de corpos de água, poluição do solo, liberação de gases, tá? Então, também vai impactar negativamente o clima, tá bom? Então a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido revisar aí os principais conceitos sobre climas regionais e estações do ano, tá bom? Se for necessário, reassistam as aulas anteriores, tá? Todas as aulas estão lá na plataforma Eduque para que vocês assistam quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Ficamos por aqui, desejo bons estudos e até a próxima.